palavra do Senhor. Hoje, esse último ano, para quem não teve pela manhã, já que o Asaf pediu para eu falar o que eu estava fazendo, eu passei um ano ali em Mogi Guaçu, na Igreja Batista Boas Novas, e o meu papel lá principal foi estruturar o ministério infantil da igreja. E a maioria das minhas crianças era quase essa idade daqui. Eram 12, de 8 a 12 anos. Eram umas 12 crianças, aproximadamente de 8 a 12 anos. Então foi um ano bem intenso, um ano muito bom. Queria ter o privilégio de trabalhar mais com os pais, mas não pude. Mas foi isso que passou-se esse ano. E agora, no último fim de semana de julho, foi meu último domingo lá na igreja. E desde então eu estou atendendo alguns convites, graças a Deus que me fizeram. E aqui estou. Tem sido muito bom esse tempo com os irmãos aqui na cidade. Há uma semana atrás eu estava em Sobradinho, pela editora Cristã Evangélica, no distrito lá de Brasília. Estive na Bahia também, numa cidadezinha chamada Ibicuí. E lá eu estava falando para uma escola cristã, sobre educação escolar cristã. E aqui estou com os irmãos. Orem para que o Senhor Deus, eu conheça, entenda a vontade de Deus para a minha vida, no que vai acontecer comigo, principalmente para o ano de 2019, para o próximo ano. Que eu entenda e queira fazer a vontade dele. E não dê um jeitinho de fazer a minha, que a gente é craque, né, irmãos? Um jeitinho ali para fazer a nossa vontade. Mas que eu me submeta humildemente à vontade do Senhor. Amém? E desde já eu agradeço, tá, irmãos? Quarta-feira ainda vou estar aqui. Eu acho que eu vou estar participando de um grupo pequeno. Mas eu não vou ter contato com todos os irmãos. Mas desde já eu agradeço pelo convite que a igreja fez no meio do Asaf. Estou muito feliz e satisfeito. Hoje tive um almoço excelente na casa dos irmãos. Uma sobremesa maravilhosa que eu comi lá. Estou bem servido. Estou bem servido também na casa dos pais do Asaf. Sempre fui lá. Eu conheci a cidade aqui a terceira vez que eu venho, e todas as vezes foi por meio do Asaf e fiquei hospedado lá na família dele. Tem sido uns dias muito bom mesmo. Irmãos, ontem à noite eu estava conversando com os jovens a respeito da vontade de Deus. De como a gente entender e como é que funciona um pouco desse processo da igreja de Deus conhecer a vontade dele. E nós vimos ontem à noite que muitas das vezes nós estamos muito mais preocupados em conhecer a vontade não revelada de Deus do que conhecermos a vontade revelada de Deus. A gente gasta muito pouco tempo lendo a Bíblia para conhecer a fundo o que o Senhor nos instrui, para termos daí princípios para seguirmos decisões de acordo com a vontade dele, não com o nosso querer e com a nossa vontade. Hoje nós vamos ver a Bíblia, a palavra de Deus, nos apontando e nos mostrando mais desses ensinamentos e mais desses princípios, para que a gente possa entender a palavra de Deus, para entender a vontade de Deus. Nós vamos estudar um texto que está ali no livro de Efésios, mas antes de abrirmos, já podem abrir a Bíblia de vocês em Efésios, mas antes de irmos no texto que a gente vai trabalhar, é um texto que vai ser um pouco longo, mas eu não vou explorar todo o texto com todas as nuances deles. Não vai ser uma exposição pobre, mas não vai ser uma exposição detalhada, mas dentro do nosso objetivo de entendermos como Deus quer nos mostrar a vontade dele, nós vamos sair daqui compreendendo um pouco disso daí. Então, o que foi a carta aos Efésios? O Evangelho provavelmente chegou lá na cidade de Éfeso por meio de Priscila e Áquila, e depois ele foi melhor estruturado e estabelecido por Paulo numa das suas viagens missionárias. E quando Paulo escreveu esta carta, a igreja estava vivendo um problema. Algumas pessoas que se diziam conhecedores das Escrituras, mesmo conhecendo o mal, mas eram pessoas que falavam da Bíblia, que fingiam que conheciam, que tinham uma eloquência boa, eles estavam enganando o povo de Deus e começaram a disseminar heresias no meio daquela igreja. Então o apóstolo, sabendo disso, e
escreveu essa carta para combater algumas dessas heresias, alguns desses falsos ensinamentos. Então, ao mesmo tempo que essa carta foi uma carta escrita para exortar aqueles irmãos, para que eles se atentassem para o verdadeiro evangelho, para o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus, também foi uma carta de conforto, também foi uma carta de encorajamento, e para que aqueles irmãos lembrassem o que era viver as bênçãos do Senhor. Então essa carta tem todo esse contexto, tem todo esse propósito aí de Paulo. Os 3 primeiros capítulos da carta são os capítulos bem teológicos. Paulo ele começa a ensinar algumas doutrinas, começa a ensinar a nossa posição em Cristo, o fato de como nós éramos antes filhos das trevas, e depois como nós passamos a ser filhos da luz. Fala também da nossa eleição, dos nossos propósitos de Deus para a nossa vida. Depois que Paulo deixa isso bem claro na mente dos irmãos, ele começa a escrever uma parte prática na carta. Já que as 3 primeiras, ele gasta um tempo mostrando uma base teórica do que é ser filho de Deus e o que é ser filho da luz, ele agora, nos próximos 3 capítulos, explica: olha, eu disse que quem é filho das trevas é assim, eu mostrei agora que vocês não são mais filhos das trevas, são filhos da luz, por isso, sendo filhos da luz, hajam assim. E os 3 próximos capítulos ele diz como é que o filho da luz deve agir. O bom também que nós devemos, irmãos, observar nesses capítulos práticos, quando Paulo ele começa a mostrar essa distinção entre filho das trevas e filho da luz, ele toca na questão principalmente do comportamento. A intenção do nosso coração de entendermos e sermos filhos da luz repercute ou mostra o reflexo disso nas nossas atitudes diárias. Por isso que vocês vão ver que no capítulo 4 e 5 ele bate muito essa questão de antes eram assim, agora sejam assim. Antes filhos das trevas agiam assim, agora filhos da luz agem assim. E quando a gente lê esses capítulos, e principalmente essa parte prática, o que tem que vir na nossa mente não é qualquer um que é filho da luz, e quem é filho da luz demonstra na sua vida, por meio da sua vida, sinais práticos de que houve a conversão. Eu estava numa dessas igrejas, dessas que eu fui na Bahia, nessa cidadezinha. E uma das palestras que eu dei, irmãos, foi sobre prevenção de abuso infantil. E até existe um documento que é chamado Projeto Político, Projeto Político Infantil, para que as igrejas e as instituições tenham um documento que ensine a igreja de como prevenir as crianças de abuso, que infelizmente é uma realidade, eu acho que no mundo inteiro, das nossas crianças estarem sendo abusadas nas igrejas, por próprios membros. Mas eu não sabia que aquela igreja, que eu estava ensinando isso, tinha vivido 2 casos de abuso. Um de um dos pastores e outro de um zelador. E a pergunta do irmão foi assim: André, você viu um pedófilo que ele foi totalmente regenerado? A minha resposta foi: eu não acompanho, eu nunca acompanhei um caso desses. Mas, irmãos, eu acredito piamente que o Senhor Jesus tem poder de curar, regenerar e salvar qualquer pecador. Porque aquele irmão, ele disse que era muito difícil, que ele não conhecia. Porque o exemplo que ele tinha era de uma pessoa que dizia-se que era filho das trevas e que depois se converteu para ser filho da luz. E aí ele estava colocando a questão de que é impossível ou que era muito difícil essa pessoa abandonar o pecado e se regenerar. Mas o problema não está no poder de Cristo de regenerar. O problema está que talvez a pessoa não tenha de fato se convertido e a vida dela não tenha dado sinais
Porque a Bíblia é clara, mostra lá, lei em Efésios. Antes, filhos das trevas andam assim. Agora, filhos da luz andam assim. E aí, dando continuidade a essa questão de Paulo explicando de filhos das trevas, de filhos da luz, ele mostra como é que o filho da luz entende a vontade de Deus. Agora veja aí nas suas Bíblias, Efésios 5, versículo 15. Depois de ter escrito tudo isso, falado daquela parte teórica e mostrando a diferença de filhos da luz e das trevas, Paulo diz: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Olha, preste atenção. Já que vocês não são mais filhos das trevas, são filhos da luz, prestem atenção, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Filho da luz, vive como sábios. Filho das trevas, vive como insensatos. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não ajam de forma impensada, mas procure entender a vontade do Senhor. O que é que o filho da luz faz? Ele não vive de qualquer jeito, ele não vive como insensato. Ele aproveita todas as oportunidades que ele tem para ele agir como sábio, procurando entender a vontade de Deus. Filho da luz, procura entender a vontade de Deus. E aí Paulo continua: como é então que um filho da luz age para entender a vontade de Deus? Não se embriague com vinho, pois ele levará ao descontrole. Então, em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, cantando salmos e hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui, irmão, já tem um princípio muito importante para a gente observar antes de entrar no texto que a gente vai estudar. Para eu entender a vontade de Deus, eu não posso estar vivendo como um filho das trevas, me embriagando com vinho. Para eu entender a vontade de Deus, eu tenho que andar como um filho da luz, cheio do Espírito Santo. Você só vai entender a vontade do seu Deus para você quando você praticar uma vida espiritual piedosa e deixar de ser cheio pelo Espírito Santo de Deus. Aí você vai começar a entender a vontade de Deus. Quando você deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida e ser ministrado por Ele. Como? De qualquer forma, o texto diz como é que isso vai acontecer. Cantando salmos e hinos, cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Tem uma vida diária de louvor e adoração a Deus. Lendo as Escrituras, louvando ao Senhor, vindo congregar aqui com os irmãos, vivendo essa vida de comunhão, servindo uns aos outros aqui dentro, sendo instruído e praticando a palavra de Deus. Você vai estar se enchendo do Espírito Santo de Deus. E aí vai entender a vontade de Deus. Mas ainda falta mais alguma coisa e Paulo completa. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma pessoa que vive pelos cantos murmurando e reclamando da vida, não vai conseguir compreender e entender a vontade de Deus. Ela não vai estar sendo cheia do Espírito Santo de Deus. O murmurador não. Porque o texto diz para a gente se encher e entender a vontade de Deus, por tudo eu devo dar graças a Deus. E eu sei, meus irmãos, que em alguns momentos a gente tem que se segurar bastante para a gente não murmurar, né? Principalmente quando acontece alguma coisa difícil na nossa vida, quando nós nos frustramos. Aí a gente tem que se segurar muito para não murmurar. Mas quando a gente deixa de murmurar e passa a agradecer, é porque a gente muda o foco da situação. Eu deixo de olhar para mim mesmo, para a minha situação, e começo a olhar para Deus, para Cristo, o autor da minha fé, e que me faz ter esperança para continuar. Embasado nisso tudo, agora Paulo vai
vai ensinar aqueles irmãos e a nós aqui hoje como entender a vontade dele. E começa aqui, no texto de versículo 21. E ele fala o seguinte: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Entendemos a vontade de Deus quando nosso coração, em atitude de humildade, em vez de ser soberbo e arrogante, se submete, se sujeita, se humilha. Aí começa o processo para entendermos a vontade de Deus. É um processo que começa com uma humilhação. Por isso que hoje, irmãos, com base nesse texto que a gente vai ler, eu queria muito que os irmãos guardassem a ideia central do que a gente vai pregar e ensinar hoje. Que a sujeição na relação familiar nos faz entender a vontade de Deus. A sujeição na relação familiar nos faz entender a vontade de Deus. Só quando nós nos sujeitamos uns aos outros, e isso é expresso dentro da família, a gente começa a entender a vontade de Deus. Mas vamos lá. O que é essa história de sujeitarmos uns aos outros? Primeiro aqui Paulo parte de um argumento geral e começa a trabalhar em específicos. A gente vai ver que ele começa com esse versículo 21 e diz para nós nos sujeitarmos uns aos outros, mas depois ele vai estar falando da relação de sujeição entre marido, a esposa e marido, marido e mulher, pai e filho, filho e pai. Mas antes, a palavra de Deus quer que a gente entenda o que é essa história de sujeitar-se uns aos outros. Essa sujeição, primeiro de tudo que nós temos que entender, é resultado de quem anda e tem uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Se você encontrar alguém que faz parte do povo de Deus, aqui dentro da sua igreja, que ele tem dificuldade de se sujeitar, que tem um espírito de rebeldia, ele não está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quem está cheio do Espírito Santo de Deus tem um coração humilde. E um coração humilde se sujeita. Um coração altivo e orgulhoso se rebela. Um coração humilde que se sujeita, ele obedece. Não existe sujeição sem humildade. Não existe sujeição com um coração altivo. Então, para entender a vontade de Deus, você não pode ser orgulhoso. Você não pode ser altivo. Você tem que ser humilde, até para se respeitar. Essa sujeição não quer dizer inferioridade. Muita gente diz que a palavra de Deus é opressora. E as feministas vão dizer que a palavra de Deus é machista. Que Paulo é machista e que Jesus é machista. Não! Sujeição aqui trabalha uma questão de função, não uma questão qualitativa. Você se sujeita porque você é inferior. Não, não é isso. Você se sujeita porque existe uma posição funcional dentro daquela relação onde alguém tem que se sujeitar a outro. E para alguém se sujeitar a outro não quer dizer que essa pessoa é inferior a outra. Quer dizer simplesmente que ela entende qual é o papel dela e se sujeita àquela função dela. Quando eu era tenente, eu tinha um pelotão de 30 pessoas, entre sargentos, cabos e soldados. Será que não tinha ali um soldado, ou um cabo, ou um sargento, que tinha um nível de conhecimento, de pensar, de argumentar, igual ou melhor do que o meu? Tinha, com certeza tinha, eu já tinha. Eu tinha muitos sargentos assim. Mas eles se sujeitavam a mim. Não porque eles eram inferiores, mas porque eu tinha uma função de tenente, uns de sargento, outros de cabo e outros de soldado. Funções diferentes. Mas não quer dizer que eles eram inferiores a mim. Então, quando nós nos sujeitamos a alguém, nós devemos parar e quebrar esse paradigma de que você só se sujeita porque você é inferior. Não. Você se sujeita porque você reconhece a sua função. Essa sujeição, irmãos, é uma mostra do temor. É uma resposta do temor ao Senhor. Nós
Antigo Testamento, várias e várias passagens nos alertam e nos falam o seguinte: olha, façam isso por temor ao Senhor, temam ao Senhor, temam ao Senhor. Já no Novo Testamento, essa expressão de temor ao Senhor é substituída por temor a Jesus Cristo. Tema a Cristo, em nome de Cristo. Essa sujeição, então, ela só é válida, ela só tem validade se for uma sujeição com respaldo bíblico. Então, eu me sujeito a alguém porque existe um princípio bíblico por trás daquilo que diz que eu tenho que me sujeitar. Logo, quando eu me sujeito a uma pessoa, eu não me sujeito porque aquela pessoa quer que eu me sujeite a ela, ou porque eu quero alcançar algum favor daquela pessoa me sujeitando a ela. Eu só me sujeito a alguém porque existe um princípio bíblico por trás daquilo, dizendo que é uma ordem do Senhor Jesus Cristo que eu tenho que me submeter àquela pessoa. Então, assim, essa sujeição é real, e essa sujeição é para a glória de Deus. Essa sujeição também, irmãos, tem que partir de uma atitude que glorifique e exalte, em primeiro lugar, a Deus e ao próximo. Por isso, eu não posso cobrar a sujeição de alguém para querer diminuir aquela pessoa por um desejo egoísta do meu coração. Tipo uma relação dentro da família mesmo. Quando um pai chega para o filho e faz assim: cala a boca porque eu sou pai e estou mandando. A sujeição da autoridade ali tem que ser: olhe como você respondeu ao seu pai. Isso não é a forma que Deus quer que você responda ao seu pai. Então me responda da forma certa, para que Deus seja glorificado. Então você não usa do seu poder para humilhar. Você usa do seu poder, da sua autoridade, para que toda a glória seja dada ao Senhor. Depois que nós entendermos isso, que sujeição é tudo isso, irmãos, e é importante que todos nós tenhamos isso em mente, porque a gente vai tocar em algumas questões que às vezes são sensíveis. Só depois de entender essa sujeição, Paulo agora parte para os assuntos específicos. Então eu quero falar para os irmãos que nós entendemos a vontade de Deus. Você entende a vontade de Deus no âmbito familiar, quando as esposas se submetem respeitosamente a seus maridos. Entendemos a vontade de Deus na nossa vida e no âmbito familiar, quando as esposas se submetem a seus maridos respeitosamente. Vejam ali, então, capítulo ainda 5, versículos 22 a 27. (22 a 24), perdão, diz assim: esposas, sujeitem-se cada um a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o Salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Ainda lá o versículo 33, a última parte diz assim: a esposa deve respeitar o seu marido. Então, como é que é isso, André? Que história é essa da esposa se submeter respeitosamente ao seu marido? Vejam só, irmãos. Paulo ele parte daquele assunto geral, sujeitos uns aos outros e específico, e dentro do núcleo específico que Paulo quer trabalhar, veja que ele poderia trabalhar qualquer instituição existente naquele período, ou na terra. Mas o Espírito Santo conduz a Paulo a mostrar como é que a sujeição funciona e deve funcionar no âmbito familiar. Tudo começa com a família, irmãos. Tudo começa lá. Se a gente quer ter um país bom, as famílias têm que ser bem educadas. Se a gente quer ter uma igreja forte, as famílias têm que ser fortes. Tudo começa na família, inclusive essa questão de sujeição. O que é se sujeitar, então? A esposa se sujeitar ao marido é simplesmente o ato da esposa concordar com a direção que o marido dá para governar o seu lar. É quando a esposa
ela adota de todo o coração as orientações e as instruções do marido para que a casa ande e seja governada de forma que o Senhor Deus seja glorificado. Isso é que é sujeição, não é opressão, não é ficar sendo grosseiro, dando ordens. Não, não é isso. É o que esses irmãos têm que entender. Mas vamos entender mais um pouquinho dessa questão das mulheres se sujeitarem a seus maridos, das esposas se sujeitarem aos maridos. A primeira coisa que temos que entender, irmãos, que essa sujeição tem que partir do coração das mulheres, das esposas, para os maridos. Porque olhem que a ordem é a seguinte: esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido. Então o Espírito Santo de Deus, ele quer trabalhar no coração das esposas, para que as esposas espontaneamente entendam e se sujeitem. Aqui não existe uma ordem assim: maridos, deem um jeito e ponham sua mulher na linha. Tem escrito isso? Não. A Bíblia não está falando que a mulher se sujeita, a esposa se sujeitar ao marido maridos, cobrem o lugar da sua esposa no seu lar. Cobrem a sujeição da sua esposa. É isso que está escrito? Não, está escrito é esposa. Submeta-se e sujeitem-se a seus maridos. Então temos que entender que tem que ser algo que tem que partir do coração de vocês, espontaneamente, e não tem que ser cobrado por nós, homens, e quem é marido. Eu ainda não sou, mas eu quero ser, em nome de Jesus. Vamos voltar. É algo que tem que ser espontâneo, irmãos. Existe uma diferença do marido instruir a esposa e o marido ficar cobrando e exigindo da esposa. Vocês conseguem perceber qual é a diferença? Instrução é quando o marido vai sentar, abrir a Bíblia e explicar para a esposa. Cobrança é aquele negócio ignorante. Cala a boca porque eu sou homem e estou mandando. Não. Tem que ser instrução. Por quê? Porque o Espírito Santo que convence o coração da mulher a se sujeitar. Então é algo que parte desse sentido. Essa submissão significa alinhar-se debaixo das orientações do marido. Para isso, isso mostra o bom funcionamento do lar, o bom governo de um lar. Os irmãos se lembram lá da característica que o presbítero tem que ter, governar bem o seu lar? Isso demonstra isso. Ele instrui, ele ensina a sua mulher, o Espírito Santo convence e ela se submete. Porque se alinha com o marido no lar, com os planos. Essa submissão significa respeitar o marido. A gente viu lá, no final do versículo 33. A esposa deve respeitar o marido. E como é que isso funciona? Essa sujeição, irmãos, tem que ser de coração. Então, não pode acontecer do seu marido ter dado uma orientação para o seu lar, um norte para o seu lar. Você quer que eu faça mais com ele? Não, você não está respeitando o seu marido. Quando você usa do subterfúgio de levar para o círculo de oração os problemas do seu marido, aí você diz assim: eu quero pedir oração para o meu marido, porque aquele homem é tão cabeça dura, filho. Você não está respeitando o seu marido. Ou quando o seu marido toma uma decisão e você acha que está sendo submissa e pensa assim: tá bom, eu vou fazer isso porque você está mandando. Não está respeitando. Quando você respeita marido, esposo, não concordo, não é assim que eu queria, mas eu vou fazer sim, porque você está pedindo, porque a Bíblia diz que eu tenho que submeter a você. E aí faça, deixe com Deus, porque o seu papel, irmã, nesse momento é se sujeitar. E a decisão, quem vai prestar contas da decisão é o seu marido. Deixa essa bucha para ele resolver no futuro.
Deus. A sua é chegar diante de Deus e mostrar a Deus as boas obras suas como uma esposa que se sujeitou de coração ao marido e respeitou. Você só não vai se sujeitar a ele se ele der uma ordem contra a palavra de Deus. Isso ninguém pode fazer, ninguém tem autoridade. Mas se ele te der uma orientação que é de acordo com a palavra de Deus, mesmo que você não goste, se sujeite. E o reflexo disso vai ser ele com Deus depois. O problema, eu conversando com algumas das irmãs, principalmente quando eu trabalho com os pais das crianças, é que tem as mulheres que elas têm, sim, um senso bem aguçado, são sábias, e preveem alguma coisa. Nossa, isso não vai dar legal, não vai. E aí o marido não escuta, e aí? Ah, é outra coisa que não pode acontecer, tá, irmãs? É quando você seguir a orientação do seu marido e não der certo, você chegar no pezinho do ouvido dele e ficar assim, tá vendo? Eu não te disse? Eu não te disse? Mas não te disse, eu te avisei. Eu te avisei, agora tu te vira só. Não. Seja piedosa. Diz assim, ô meu amor, me escuta da próxima vez, mas eu vou te ajudar a sair dessa. Aí você está sendo uma esposa que se sujeita ao marido respeitosamente. E como é que isso aponta a vontade de Deus para dentro do lar? Então vamos lá. Vou dar um exemplo bem fácil aqui, tá? Vamos supor que você vai sair de férias com a sua família. Você quer ir muito visitar os seus pais, a esposa. E o marido quer ir para a praia. Questão de coisa. É pecado ir à praia? Não. É pecado ir visitar os pais? Não. Qualquer uma das decisões não é pecado. Mas você quer muito ir, mas ele faz assim, não. A gente já visitou ele, está um período, vamos à praia. Aí você pode ficar em dúvida, a esposa pode ficar em dúvida em casa. Poxa, mas qual é a vontade de Deus? A família ir visitar meus pais ou ir à praia? A vontade de Deus já foi revelada. Se sujeite a seu marido em respeito. Simples. Nós vamos aqui agora, nós vamos aí, ver, surge em casa a necessidade de se mudar. A gente vai ter que se mudar, estou só criando situações hipotéticas aqui. Tá? Vamos ter que ir para uma cidade e tal. Aí a esposa quer muito ir para uma cidade por causa de N fatores. E o esposo quer ir para uma outra cidade por causa de outros fatores. E todos esses fatores não têm nenhum motivo antibíblico. Todos os dois fatores, tanto da esposa quanto do marido, agradam a Deus. Aí você pode ficar indo, oh meu Deus, qual é a sua vontade? De ir para esse lugar ou de ir para aquele lugar? A vontade vai ser o que o marido orientar e a esposa se sujeitar. Agora, o marido sábio, ele sempre vai ouvir a esposa. Agora, irmãos, o fato dos esposos quererem ouvir vocês não quer dizer que todas as vezes eles vão acatar as suas ideias. Por quê? Porque ele é que vai se responsabilizar diante de Deus. Quando eu comandava no pelotão, eu dava a última palavra. Por quê? Porque se desse qualquer problema errado, quem ia responder para o major não era o meu sargento, era ele. Se der alguma coisa errada na sua família, dependendo do que acontecer, existem N fatores. Quem vai responder pelo governo da sua família não é você, é seu esposo. Então, por isso, deixa essa responsabilidade com ele. Então, quando a esposa se sujeita respeitosamente ao marido, Deus revela a sua vontade no meio disso. Segundo, é a relação entre a sujeição do marido e da esposa. Olha só, os maridos se submetem, um deles deve se submeter amando as suas esposas. Olhemos lá os versículos 27 a 25, o que diz a palavra de Deus, irmãos. Fala assim: maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa.
quando Deus fala do relacionamento do marido, da esposa e do marido, Ele toca na questão da sujeição. Por quê? Porque parece que é naturalmente uma guerra da mulher ter que se submeter. Parece que não é fácil, irmãos, para vocês. E parece que essa luta é constante. Tem que se submeter. Da mesma forma que para vocês é mais difícil se submeter, para nós homens, e principalmente para os que estão casados, essa luta se refere ao amor. A amar. Como é que se ama? Esqueçam, irmãos, o jargão que diz assim: meu marido gosta de mim, mas ele me ama do jeito dele. Não. Não existe o jeito dele ou o jeito dela amar. Só existe um jeito de amar, que é o amor de Cristo. Por isso que a palavra diz assim: maridos, amem cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. E como é que é esse tipo de amor, meus irmãos? Para os irmãos que estão casados e para aqueles que estão querendo se casar. É um amor sacrificial. É um amor aonde o marido vive para promover o bem-estar da esposa. Aonde o marido ele pensa em primeiro lugar na esposa, depois ele. Este é um amor sacrificial. Então, uma forma da gente entender bem, irmãos, o que é amar a esposa, eu quero que todos nós, mas principalmente os homens, abram suas Bíblias lá em 1 Coríntios 13. A partir do verso 4. Para quem é solteiro, aonde existe a palavra amor, você vai substituir por homem. É um exercício que a gente vai fazer, para você entender como é que você deve amar. E para quem é marido, vai substituir a palavra amor pela palavra o marido. Então eu vou ler aqui pela palavra o marido, porque o texto fala diretamente do marido amar a esposa. Então olha só, marido, como é que você deve amar a sua esposa? O marido é paciente e bondoso. O marido não é ciumento, nem presunçoso. O marido não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam à sua maneira. O marido não é irritável, nem rancoroso. Ele não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O marido nunca desiste da sua esposa, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Do mesmo jeito que Cristo amou a igreja, que é dessa forma aqui de 1 Coríntios 3, é a forma que o marido deve amar a sua esposa. Dessa forma, pacientemente, bondosamente, sem se irritar, acreditando e pedindo sempre a Deus pela transformação da vida dela e que ela melhore nos aspectos que cada um. Agora veja que relação interessante, meus irmãos. Eu duvido que uma mulher piedosa e cristã, que tenha um marido que a ame desse jeito, bondosamente, sem se irar, sem ser grosseiro, se preocupando com ela, sendo justo com ela, se vai ser difícil para essa esposa se submeter a este marido. Vai ser muito difícil. Se você for um crente piedoso e amar sua esposa desse jeito, ela vai se submeter mais facilmente a você. Por isso que a palavra de Deus diz isso. Para que serve essa sujeição? O texto diz: para a purificação da esposa. Como é que o homem vai purificar a sua esposa? Ensinando a Bíblia a ela, ensinando a palavra de Deus a ela. Por isso que quando eu estou numa igreja que vem os adolescentes para mim com história de namoro, a primeira pergunta que eu faço para eles é: tu quer namorar? Quer, então tá certo. Tu leu quantas vezes mesmo a Bíblia? Aí geralmente a resposta é o cri. Aquela gente: poxa, então, se tu está namorando, crente não namora para brincar, não é, irmãos? Crente namora para brincar? Para testar?
não, crente namora para se conhecer e casar. Não é isso? É tanto que na Bíblia nem tem a palavra amor. A Bíblia tem noivado. A Bíblia tem compromisso sério. Então é um período de compromisso sério onde o rapaz conhece a moça. E se o rapaz está querendo conhecer a moça para casar, ele tem que estar preparado para purificar cada dia a sua esposa. Isso é papel nosso. É privilégio nosso. Por isso que antes de se casar, uma das coisas que nós, homens, temos que fazer é conhecer e entender bem a palavra de Deus, para que nós tenhamos princípios bíblicos para orientar nossa esposa. Porque o objetivo é amá-la ao ponto de entregá-la e apresentá-la assim ao Senhor Jesus. Amar a esposa significa proteger a esposa. No versículo 28 diz o seguinte: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o seu próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Nós cuidamos da nossa vida, da nossa saúde, nós nos protegemos. Então, da mesma forma que a gente não maltrata o nosso corpo, homens, nós devemos proteger as nossas esposas. Então, eu, como homem, tenho a obrigação de cuidar da minha esposa e protegê-la. Como? Tanto das questões que a gente conhece de outra pessoa ir lá e mexer nela, fisicamente, verbalmente, e da saúde da minha esposa. E aí, querida, como é que está? Vamos ao médico? Como é que está a sua pressão? Como é que está a alimentação? Você está bem de saúde? É proteger e cuidar. Não, meu amor, você está muito estressado hoje. Vou te dar, a gente vai arrumar um jeito de você descansar. Você está muito cansado. Isso é zelar pela esposa. É cuidar dela. E este olhar, nós homens temos que ser sensíveis a isso. Aí você pode dizer, mas é tão difícil ter essa sensibilidade. É por isso que Deus nos orienta. Ame a sua esposa. Preste atenção. Cuide dela. Esse amor, então, irmãos, demonstra o seguinte: irmãos, gastem tempo com a sua esposa. Gastem tempo com a sua esposa. Gaste tempo orando com ela. Gaste tempo fazendo devocional com ela. E gaste tempo conversando com ela. Porque se você não conversa com a sua esposa, como é que você vai saber e perceber como ela está? Como é que está a saúde física e a saúde emocional dela? Se você não tem tempo para isso. Essa é a sua prioridade. A sua esposa é a sua primeira ovelhinha que o Senhor Jesus está te dando para você cuidar. E esse cuidado é integral na vida dela. Desde o espiritual, material e do físico. E como é que Deus usa então este cuidado para revelar a vontade dele? Então vamos exemplos agora para os homens. Você deu exemplo das mulheres, agora das esposas. Ou das esposas, agora dos maridos. Vamos supor que você, na sua família, fez lá uma poupancinha e tem lá um negocinho extra de uns 20 mil reais. Vai. Aí você está decidindo o que é que vai fazer com esses 20 mil reais. Só que você quer comprar uma moto. O seu sonho é uma moto. Poxa, com esses 20 mil reais já dá para eu comprar uma moto. Mas você olha para dentro de casa e você, como homem piedoso, vê que a máquina de lavar está toda destroçada e velha. O fogão está caindo aos pedaços. A geladeira só faz aquele barulho rangendo. E é a sua esposa que cuida do lar. E para ela não está sendo fácil cuidar do lar com aquele fogão velho, com aquela máquina de lavar que não funciona e aquela geladeira que está caindo aos pedaços. Aí eu pergunto, qual é a vontade de Deus? Porque comprar uma moto é pecado? Comprar uma moto é pecado? Não. Comprar os móveis para dentro de casa é pecado? Não. Então são duas coisas que não são pecado. Mas qual é a vontade de Deus? Neste momento que você percebe isso no lar, comprar a moto ou cuidar da sua esposa comprando os eletrodomésticos para que você zele pela saúde dela dentro de casa? Qual é a vontade de Deus, meus irmãos?
Falem para mim, irmãos. Aqui não foi as meninas, não fala. Quero ouvir de vocês, irmãos. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você se sacrifique, abrindo mão do desejo da sua moto, e você ame a sua esposa de forma sacrificial. Que você veja a sua moto dando tchau, e você veja lá uma geladeira nova, uma máquina nova, um fogão novo. Porque aí você vai estar amando e cuidando da sua esposa como Cristo amou a igreja. Essa é a vontade de Deus. Não tenha dúvida. Junte mais dinheiro para comprar a moto depois. Mas por enquanto vai ser geladeira, fogão e a máquina de lavar roupa. E assim, quando o marido se sujeita à mulher, oi, irmãos, me perdoe, já passei da hora. Faltam 2 pontos, eu não vou falar. Mas vocês vejam em casa depois, então, a relação de sujeição dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E isso se resume em 2 questões só. Primeiro, a vontade de Deus se revela quando os filhos se submetem ao pai por meio da obediência. E essa obediência tem que ser de todo o coração, imediata. E quando o filho se submete dessa forma aos pais, Deus está revelando a sua vontade. Os pais se submetem em amor aos filhos quando os pais, eles não usam da sua autoridade para exigir do seu filho algo que não pode. Mas quando eles se instruem com a palavra e disciplinam pela palavra. Não existe instrução sem disciplina e disciplina sem instrução. Quando isso acontece, meus irmãos, quando a gente compreende a vontade de Deus e se sujeita dessa forma, a gente vai estar vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, se submetendo uns aos outros e compreendendo o que Deus quer para a nossa vida. Então, que esse texto, a palavra do Senhor Deus, te ajude, você guarde no seu coração e tenha um espírito manso e humilde, não orgulhoso, porque Cristo foi manso e humilde